Possível, né, gente? Tá bem com delay. Ah, agora sim, ao vivo. A gente tava com o estagiário hoje, gente. Estagiário. É o problema. Ô, estagiário. Desculpa a todos os estagiários. Estagiário. Um salve para todos os estagiários. Nós estamos aqui pelo segundo e último dia do nosso curso de assistente administrativo e financeiro. Não chorem. Vai ficar salvo, vocês vão poder ver a gente sempre por aqui. Mas, pessoal, é o seguinte, ontem a gente até falou que a gente poderia estar em outra plataforma, mas continuamos aqui no Facebook, aquela live bem raiz mesmo, no Facebook, tá? Então hoje a gente vai falar sobre... Dando continuidade, né, ontem falamos sobre o perfil, sobre as características, comunicação, ética. Hoje vamos falar de atendimento e finanças. Justamente. E aí, quem é que vai... Ah, tá, obrigado, viu? Bem raiz mesmo, Bem hoje raiz. não temos produção. A gente não tem nem produção hoje, a gente tá... Hoje, realmente, eles conseguiram... Hoje baixamos o nível. Baixamos o nível total, Baixamos o não nível. sei. Sucesso de ontem. Acontece. Pelo sucesso de Não, ontem, todo início é difícil. é assim mesmo, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos achar agora, né, porque a gente tinha deixado, aí a gente vai ter que achar a parte onde estava o slide. Então Pois vamos é. começar. Você quer falar sobre atendimento, Mariana? Pode ser. Vou te perguntar, na verdade, vou te fazer a primeira pergunta. Qual foi o seu pior atendimento, você lembra? Foram muitos. Mas o pior, aquele que você saiu e falou mal da empresa para todo mundo. Não pode falar nome de empresa aqui, Censurada. censurada. Teve um que não foi comigo, foi com a nossa tia, que aquilo eu não esqueço de jeito nenhum. Que ela entrou na loja pra comprar uma roupa, só que ela tava assim, tinha acabado de sair do serviço, aí tava meio suja, assim, não tava aquela coisa bonita, assim, uma bela apresentação. Ela entrou na loja, a vendedora nem olhou pra cara dela, e eu tava junto com ela, a vendedora nem olhou. Ela queria comprar uma blusa, ela ficou puta, desculpa, ela ficou muito brava. Ela ficou muito brava, porque, tipo assim, ela tava realmente interessada na blusa. Ela falou, eu só não voltei pra trás pra mostrar pra vendedora que eu tinha condição de comprar a blusa. Foi lá e comprou a blusa, assim, mas ficou muito brava, gente. E isso, assim, eu lembro até hoje, e eu lembro da loja, e nunca mais voltei lá. Isso deve ter uns 10 anos, pelo menos. A loja acho que nem existe, mas eu nunca mais voltei na loja. Depois ela vai voltar lá pra saber, ela vai dar um feedback pra gente se a loja ainda existe, viu? Eu acho que não. Pois é. Então vamos lá. Qual que foi o seu melhor atendimento? Aquele que encheu seus olhos. Nossa, teve um que foi maravilhoso, mas foi até online, não foi nem presencial, foi online, tipo assim, eu ia comprar um produto, me deu uma dúvida ali, mandei, a pessoa, tipo assim, me respondeu tão atenciosa, sabe, tipo, tão detalhe, respondendo tão bem a minha dúvida, que na hora eu falei assim, meu Deus, eu preciso até comprar mais que essa pessoa, porque o que eu comprei, tipo assim, é muito baratinho, não vale a pena essa dedicação toda. Mas assim, fiquei maravilhada. Um salve, então, para os atendimentos online. E lembrando que o atendimento online, ele é tão importante quanto o atendimento presencial. Quando a gente vai falar de atendimento, a gente pensa muito sobre só os atendimentos presenciais, mas o atendimento online, ele conta muito. Ontem, inclusive, na mesa de café, a gente falava sobre o atendimento de um banco online. Oi, me patrocina, aumenta meu crédito, tá, banco? Tudo bem? Oi, tudo bom? Roxinho, aquele banco roxinho. O atendimento deles, por incrível que pareça, por ser um banco, é incrível. Então, é onde a gente tem essa experiência do bom atendimento online. Mas, vamos lá, Mariana. Qual é a melhor aparência para um atendente? Como é que você acha que tem que ser a melhor aparência para um atendente? A pessoa que está te atendendo ali. Você diz questão de aparência por visual. Visual. Tá. Assim, eu acho que não tem exatamente um padrão, digamos assim, sabe? Mas é mesmo a pessoa tá ali, você olhar e ver que a pessoa está trabalhando, sabe? Tipo assim, que tem aquela questão assim da postura, da roupa que você usa quando você está trabalhando, mas é quando você tá, tipo, tô fazendo compras. Então acho que isso já dá uma diferenciada, porque muitas vezes a gente fica até assim, será que essa pessoa trabalha aqui mesmo ou não?
né? Que você fica até meio sem jeito de abordar. E dependendo do lugar, você não pode ir nem com a roupa amarela, porque senão você vai ser confundido com uma atendente da empresa. Qual empresa? Enfim. Ok. Vamos lá. Qual que é... Vamos continuar a pergunta, calma aí. Desculpa aí, tá? Elabora aí, manda. Então vamos lá. Pra você, o que te faz comprar? Eu sou muito assim. Por exemplo, se eu quero um tênis branco, Sim. eu sei que eu quero um tênis branco. Então eu vou olhar muito, eu pesquiso pra ter certeza que eu realmente quero esse tênis branco. Mas eu vou acabar comprando. Eu sei que se eu botei na cabeça que eu quero, eu vou comprar. Mas eu olho pra ter realmente certeza que eu quero. Não sei se você entendeu. Não. Pois é. Mas a gente segue, né? Mas é aquele negócio assim, tipo, pra não ter dúvida de que eu quero, vou pesquisar muito. Uhum. Então, assim, muitas vezes a atenção da pessoa, para mim, em lojas físicas, se eu entro e a pessoa se dedica a entender o que eu quero, a me mostrar exatamente o que eu quero e tudo mais, eu acho que isso me cativa mais do que muitas vezes, às vezes, um preço mais em conta em uma outra loja ou alguma coisa do tipo. Acho que a atenção da pessoa ali, e muitas vezes a gente entra numa loja para comprar uma bala e sai com 300 outras coisas, porque a pessoa é tão legal que te convence da coisa que você fica tipo assim, meu Deus, acho que eu preciso disso, hein? E não precisa, muitas vezes, mas compra. Mas compra. Pra você, qual que é o produto mais difícil de vender, na sua opinião? Eu acho que produtos que a gente não tem físico, sabe? Produtos que são serviços, né? Porque o físico tá ali. Você pega o tênis, você mostra, a sola dele é muito boa, a costura dele é boa, o material é bom, você tem ali ele para mostrar. Um serviço que você não tem físico, acho que é mais difícil você mostrar para a pessoa que é bom, que ela precisa, você fazer a pessoa querer aquilo, acho que é mais difícil. Então vamos lá, pessoal. Acabou, Marília Gabriela? Obrigada. Por que eu fiz todas essas perguntas para Mariana? Quando a gente vem falar de atendimento, e eu não estou falando só de atendimento de loja não, tá? A gente fala também do atendimento online. Quando você tem que atender alguma pessoa, ou quando você tem que conviver com alguém, ou que você receber clientes dentro da empresa, conversar com fornecedor, conversar com parceiros, isso tudo é um atendimento. E você pode perceber que o atendimento ruim que marcou ela, nem foi com ela só estava presente, mas já tem 10 anos e isso marcou e ela consegue contar essa história até hoje. Eu acho que o meu pior atendimento deve ter uns 4 anos, 5 anos no máximo. A empresa ainda está aí e eu não dei a chance da dúvida para a empresa, não. Eu não frequento lá. Mas você pode perceber que o atendimento que é ruim, aquele atendimento ruim, o pior atendimento é ele que marca. Então, você, enquanto um atendente, uma pessoa que vai atender pessoas, que vai ter que estar com pessoas, lidar com pessoas, você quer que o seu atendimento ele marque como o melhor atendimento ou como o pior atendimento e fique marcado para sempre na vida da pessoa, porque acaba marcando. E principalmente agora, nesse momento, né, a qual a gente está vivendo muito do atendimento online, então nós temos muito que pensar sobre isso, porque cada vez mais a gente não está tendo contato com pessoas. Por mais que a gente queira, a gente já está necessitando de ter contato com pessoas, mas cada vez mais a gente tem estado com menos gente, né? E nós estamos convivendo com menos pessoas, nós estamos tendo menos contato. Então, o atendimento ele tem que marcar de uma forma positiva no cliente. Com isso, eu fiz a pergunta, né? O que faz comprar? E é isso, é o atendimento. Muitas das vezes você vai comprar, você está lá para comprar uma calça e você sai com o lookinho inteiro, né? Você sai com uma blusa, você sai com um sapato, você sai com um casaco. Por quê? O atendimento foi tão bom e aquela atendente, ela estava ali para te mostrando para você, te dando atenção. Então a atenção, o bom atendimento faz com que a gente não só saia com aquilo que a gente necessita, mas a gente descobre que a gente
quer muito mais do que aquilo. A gente precisava, ou às vezes nem precisava, mas a gente sai com aqueles produtos. E a gente sai ainda falando bem da empresa. Acho que essa é a grande chave, né? Você cativar o seu cliente, porque aí você consegue não só aquela venda, como outras. Porque a pessoa sempre que precisar fala, opa, tem aquela loja ali, aquela pessoa foi muito gente boa, eles têm tudo que eu preciso, vou lá ver se tem isso aqui agora. Então, assim, o segredo mesmo é você cativar isso. E aí você pode ter certeza que com um bom atendimento você vai ter um cliente fixo ali. Justamente. A gente fala que é mais barato, né? É o marketing mais barato. É muito mais barato você manter um cliente do que você cativar um novo cliente. Então, essa parte do o que faz comprar, o que faz a gente consumir é isso. Muitas das vezes a gente consome coisas que a gente não tem necessidade. A maioria das coisas é coisas sem necessidade, né? Coisas que criam um desejo na gente, algo que a gente não sabia que nem existia, criam esse desejo e falam, olha, existe isso aqui, você vai ser uma pessoa muito legal se você tiver isso aqui. E aí você fica, pô, eu quero ser uma pessoa legal. E aí eu preciso daquilo. Então, a maioria das coisas a gente compra por um desejo que foi criado em nós, não algo que a gente realmente tenha necessidade. Justamente. E quando eu faço a pergunta, qual o produto mais difícil de vender, e aí eu vou te dar a resposta. Você falou que o produto mais difícil de vender é aquele que você não tem físico. E aí eu já te falo, o produto mais difícil de vender é aquele que a gente não conhece. Por quê? Não adianta eu vender algo que eu não conheço, algo que eu não acredito, algo que eu não consumo. E como que isso vai encaixar num curso de assistente administrativo? Você, como assistente administrativo de uma empresa, você vai estar atendendo alguém. Sempre você vai atender alguém. É muito difícil hoje um setor dentro de uma empresa, qualquer um que seja, não necessariamente só o comercial, mas é muito difícil que um setor ele não tenha contato com pessoas. E muito provavelmente, quase com 100% de certeza, você, setor administrativo, você vai ter contato com fornecedor, com parceiros, você vai ter contato com os próprios colaboradores da empresa, você vai ter que receber alguém na empresa, porque pode ser que seja uma empresa de serviço. E você lá como o administrativo, você vai ter que, às vezes você não tem atendimento ao público na sua empresa, mas pode ser que o cliente não sabia disso e ele foi até a empresa. Poxa, nossa, Ana, mas isso não vai acontecer. As pessoas elas têm Google, elas jogam no Google o nosso nome, elas conseguem ver o nosso horário de atendimento, conseguem ver que nós não somos uma empresa que recebemos clientes. Não, nem sempre. A gente tem casos aqui de saber de clientes, de empresas que os clientes eles não têm celular, eles não sabem o que é Google, muitas das vezes eles não sabem nem escrever, não sabem ler e eles são consumidores fiéis das empresas. Então a gente tem que entender que existe público para tudo e você em algum momento você vai precisar atender alguém. Então, como assistente administrativo, é importantíssimo que você tenha aquela boa postura, que quando a gente falar da comunicação, você tem que ter uma excelente comunicação para você ter um bom atendimento. Então, por isso que é importante você saber atender, porque pode ser que algum dia também, isso acontece muito, de você estar lá no administrativo, mas alguém do setor comercial falta. Está de atestado, acontece alguma coisa e não pode estar lá na empresa. E você vai ter que ajudar lá na frente de loja. Poxa, por que não? Você tem que ter total capacidade para isso. Pode ser que você não seja o talento em vendas, você não precisa. Mas você precisa saber o básico, o mínimo. O conhecimento, né? Justamente. E muitas vezes também, às vezes não é a função de fato da pessoa, mas saber que, por exemplo, você trabalha na empresa X... e eu tenho interesse em alguma coisa dessa empresa, eu posso entrar em contato com você porque eu sei que você está dentro. Então, assim, não é comercial, não é minha parte. Mas sempre vai aparecer alguém que fala, você trabalha naquela empresa, né? Eu fiquei sabendo que ela tem isso. Então, assim, é interessante saber, mesmo que, mas não é minha área. Conhecimento nunca é à toa e nunca é demais, né? Então, a gente sabendo, vamos dizer assim, que você vai pecar pelo excesso de conhecimento do que pela falta, né? Porque a falta você não consegue, você não sabe, você pode perder um possível cliente ali. E você saber aquilo e não usar, ok, mas você não saber e precisar é pior. E trabalhar numa empresa a qual você não conhece nem o produto ou o serviço que aquela empresa ela oferece,
é muito ruim para você. Sim. Porque as pessoas elas vão perder a confiança na marca da sua empresa. Por exemplo, nós estamos aqui na Alman Consultoria, Alman Soluções em Gestão. E nós prestamos consultoria, mas a gente também tem recrutamento e seleção, nós temos cursos, nós não só na consultoria nós temos diversos braços, nós prestamos consultoria em diversas áreas. E não só consultoria, a gente faz planejamento tributário, nós fazemos pesquisa de mercado, nós fazemos cliente oculto, nós fazemos uma série de serviços que eu só, enquanto consultora em execução lá no campo, se eu não souber vender para o meu próprio cliente que eu estou atendendo, porque pode ser que eu encontre a necessidade desse cliente em campo e falo, olha, a gente faz isso sim. E já aí faz uma pré-abordagem, né? E aí eu vou passar para o meu comercial a necessidade do meu cliente, mas eu tenho que saber identificar, e eu só vou saber identificar quando eu sei o produto que eu vendo, o produto que eu ofereço, porque acaba que o meu serviço também vira um produto. Então isso é muito importante, você da área administrativa, você não tem que se fechar apenas numa sala com um monte de papel, lembrando que ontem nós falamos que digitaliza tudo, coloca tudo online, na nuvem, para que você não possa perder nada, para que você possa ter uma organização e tenha o seu documento na palma da sua mão ali, ou no clique do mouse. Mas você não pode se fechar só nesse mundo administrativo. Eu sou só administrativo, ponto, acabou, vou fechar os meus olhos, vou entrar na empresa, fechei os meus olhos, só vou lidar com contabilidade, vou lidar com burocracia, vou lidar com fornecedor e não vou saber o que o resto da empresa está fazendo. Muito pelo contrário, a gente falou também de integração de equipe, a gente falou sobre a comunicação e você vai precisar se comunicar. Você do administrativo, o administrativo é um setor que muitas vezes os empresários, os empreendedores, ele acha que o administrativo é um setor que não é necessário, que ele pode passar por cima daquele setor, que ele precisa de gente vendendo, é de gente entregando, é de gente executando. Mas o administrativo é aquele setor, entre aspas, que ele não gera renda, muito entre aspas mesmo, porque se não houvesse o administrativo na empresa, a empresa não conseguiria se organizar. Então, você é necessário. E para que a empresa ela gire essa engrenagem, eu creio que além de uma das engrenagens, o administrativo também é um pouco do óleo, né? Que vai lubrificar essas engrenagens. Por quê? Vai fazer tudo ir conforme o trajeto, né? Justamente porque é o setor de organização, é o setor de demanda, é o setor que vai cobrar lá do comercial, que vai ajudar o comercial a ter metas, né? É o setor que vai ajudar lá a execução, a fazer o melhor cronograma para executar aquele serviço, principalmente porque vai ter aquela questão do custo, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco na parte de finanças. Então, o administrativo ele é importante e saber atender, saber conversar, saber se comunicar é de extrema importância dentro de uma empresa. Então, não pense que você é só do administrativo, eu sou só um assistente administrativo, eu não vou precisar saber como atender as pessoas. Muito pelo contrário, é imprescindível que você saiba atender, porque você vai estar lidando com pessoas e com atendimento o tempo todo, certo? Exatamente. Então, pessoal, aí aqui a gente dividiu em etapas e algumas dicas para vocês, para entender um pouco como fazer um atendimento mais assertivo e mais eficiente. Justamente. Nós precisamos muito entender o seguinte, que você precisa satisfazer o seu cliente. E como que a gente vai satisfazer um cliente? Principalmente nesse mundo que hoje as pessoas elas querem coisas rápidas, elas querem coisas imediativas, ela muda de ideia o tempo todo. Então, está em um momento de relações mais frias, né? Justamente. Não tem muito aquela coisa do olho no olho, de bater o papo e conversar, é coisa mais prática, vamos embora e tal, tempo é dinheiro, vamos embora, tô perdendo tempo. Nós queremos coisas rápidas, ultra rápidas, nós queremos fazer com que as coisas elas corram muito rápido, então a gente quer que isso tudo então, como que a gente satisfaz pessoas que estão tão necessitadas de coisas diferentes? Porque hoje parece que já foi inventado tudo, né? Já inventaram tudo. Depois da roda, tudo já foi inventado. Então, a gente precisa entender como que a gente vai satisfazer esse cliente. E a fórmula da satisfação ela é simples. Eu quero algo. Por exemplo, eu quero comprar uma capinha de telefone. Então eu tenho a capinha de telefone aqui. Eu queria a minha capinha de telefone colorida.
Então tudo bem. Só que não tinha capinha colorida. Então eu vou sair como da loja? Eu vou sair insatisfeita. E aí se eu vou para outra loja buscando a capinha colorida, eu acho a capinha colorida. Eu alcancei meu objetivo, certo? Então para mim aquilo foi indiferente. Eu alcancei meu objetivo, ponto final, acabou. Mas se eu chego na loja, eu queria uma capinha colorida, mas eu queria uma capinha colorida de vermelho. Vermelho com azul. E não tinha vermelho com azul. Mas o vendedor, ele me mostra uma capinha colorida que era vermelho, azul, verde, amarelo, rosa. Linda a capinha. E ele fala, olha, eu não tenho ela só vermelho e azul, eu tenho ela eu tenho vermelho e azul, mas com outras cores. E a forma que ele me atende é tão cativante que eu vou sair extremamente satisfeita. Por quê? Eu cumpri o meu objetivo de ter uma capinha colorida do telefone e ainda assim, além disso, né, não ainda assim, além disso, eu ainda consegui sair satisfeita. Eu tive um excelente atendimento. E entra naquela questão também de que ele te fez querer algo que nem estava na sua mente. Na minha cabeça, eu não sabia que eu precisava daquilo. Criou essa necessidade, essa vontade em você e você falou, pô, por que eu vou ter uma só azul e vermelha? Se eu posso ter uma azul, vermelha, branca, rosa, preta, colorida. Então, eu vi a necessidade, eu entendi a necessidade daquilo. E eu saí extremamente satisfeita. Então, primeiro de tudo, para eu ter um bom atendimento, eu tenho que satisfazer o meu cliente. Nossa, Ana, mas eu sou só do administrativo, tem isso tudo? Você tem que ter isso na mente. Alguém tem que sair satisfeito. Até em transações comerciais, né? Transações financeiras, por exemplo, vou negociar com o fornecedor. Eu ia falar isso agora. A gente tem muito essa questão de que atendimento é só diretamente com o cliente. Que vende, mas um né? bom atendimento com o seu fornecedor, por exemplo, pode ser muito benéfico. Porque se você cria um laço com o seu fornecedor, isso pode ser assim maravilhoso para a empresa, em questão assim de que, pô, aquela empresa ali é legal, posso tentar ela tem um descontinho e tal, quem sabe eu consigo e tal. Então tem essa questão assim de que a gente fica mais propenso a ajudar pessoas legais, a gente, né, tem essa questão. Então assim, não acho que o atendimento é simplesmente atender um cliente. A gente pode muito bem usar essas etapas, adaptando claramente, né, mas para um fornecedor também, e cativar o seu fornecedor também, para que ele queira sempre fornecer para você e falar, não, peraí, não, você tá achando caro, pô, não quero perder essa empresa, né? Então vamos tentar aqui negociar e tal. A pessoa vai querer fornecer para sua empresa também, entendeu? Da mesma forma como você cativa o cliente sempre vai voltar para você. Você cativando o seu fornecedor, por exemplo, você vai ter sempre alguém ali que vai estar disposto a te ajudar caso necessário. Então, assim, é uma coisa muito ampla, né? A gente tem muito essa questão de muito limitado, mas é muito amplo. Justamente, eu sempre falo, uma dica extra aí, tá? Você que vai lidar com fornecedor, tenha o seu fluxo de caixa, a gente vai falar lá no financeiro, mas é porque a gente está falando de atendimento a fornecedor, bons relacionamentos, tenha sempre projetado aquilo que você vai receber, aquilo que você vai pagar, porque no dia que você não receber, você vai conseguir ligar para o seu fornecedor com antecedência e negociar com ele. E ele vai entender que ele é importante para você. Porque da mesma forma que você é importante para ele, porque ele é o seu cliente, você é o cliente dele, ele vai entender que você também é importante para ele. Que ele também é importante para você. E isso conta muito nos bons relacionamentos. É aí onde você ganha desconto, ganha prazo, onde você ganha bonificação, e aí é bem interessante. Mas aí a gente volta às etapas do atendimento, né? Porque isso. A gente já falou de tanta coisa aqui que aí a gente tem que falar do atendimento. Vamos focar no atendimento. Então vamos lá. Uma das etapas é a abordagem e abertura do atendimento. Isso, é aquele primeiro contato com o seu cliente, né? E ele, assim, pode ser, esse primeiro contato pode ser o mais importante, porque com essa abordagem, com essa abertura que você vai ter a porta ali, né? A porta de entrada para o resto do atendimento. Então, se você não faz uma abordagem certa, às vezes o cliente nem continua, vira as costas e vai embora, você não consegue dar continuidade para o seu atendimento. Então é muito importante essa questão da abordagem, chegar e falar, opa, bom dia, boa tarde, tudo bem, o que você está precisando e tudo mais, e entender também o cliente, né, já tentar meio que sentir a vibe do cliente, porque às vezes tem cliente que realmente não quer atendente em cima e tudo mais, que é só, não, vem aqui olhar e beleza, tá,
Mas tem cliente que realmente já quer aquela atenção, fala, não, tô precisando disso, será que você tem? Tarana. Então, essa parte da abordagem é interessante por isso, né? É mostrar que, opa, eu sou aqui por você tá precisando de alguma coisa, você é importante para mim, né? Então, assim, tem essa relevância muito grande nessa primeira etapa. É a primeira impressão que fica, né, pessoal? Então, essa primeira impressão que fica, ela conta muito, porque raramente, dificilmente, alguém vai te dar uma segunda chance. Igual, por exemplo, eu falei lá no início, que eu fui mal atendida num lugar, que eu tinha uma grande expectativa dentro desse lugar, e eu não voltei, eu não dei a segunda chance. Por mais que eu tenha amigos que falaram, não, Ana, vamos lá, dá uma segunda chance, foi um dia ruim e tudo mais, eu ainda não tive essa vontade de dar uma segunda chance para, isso é algo, para essa empresa. Isso é algo muito ruim, né? Porque, por exemplo, além de perder você com certeza não indica essa loja para ninguém. Não indico, porque a gente essa só indica coisa que a gente gosta, coisa que a gente confia, né? Então, assim, você claramente não gostou, não... Eu já, inclusive, eu acho que eu já falei dessa empresa para você. Então, eu não indico. E aí então a primeira impressão é que fica, lembra disso no atendimento. E aí nós temos a segunda passo, que é a sondagem. E nessa sondagem é o seguinte, eu cheguei, eu cumprimentei o cliente, né? Porque eu tive aquela primeira abordagem, aquela abertura com esse cliente. Eu mostrei para ele que eu estava ali por ele e eu vou sondar, eu vou entender o que ele quer. Porque eu não tenho uma bola de cristal. E por mais que, e muito dessa questão da aparência também, ela engana muito, porque a gente tem por exemplo, a gente vai dar um exemplo do avô da Mari, que ele anda todo... Ai, meu Deus ele anda todo Quem rasgado. vê acha que nem tem roupa em casa, gente. Quer camisa rasgada, calça, mas não é porque não tem, é porque ele não se importa. Ele gosta de vestir aquelas ali. E quando a avó dela joga fora, ele ainda fica bravo. Muito bravo. E aí, só que ele, por exemplo, a última aquisição dele foi uma caminhonete. E ele vai comprar uma caminhonete daquele jeito. E aí, numa loja de carros que a gente sabe que tem um alto padrão, né? As pessoas elas te olham de um jeito diferente. Ele vai comprar uma caminhonete daquele jeito. Muitas das vezes ele já não foi atendido por conta disso. As pessoas acham que ele não tinha nem condição. Tá bom, vai comprar caminhonete. Entendeu? Um carro que tem um poder maior, um poder de valor maior, um custo mais alto, né? Pois é, então essa sondagem, então lembre-se de uma coisa, você tem que causar boa impressão, só que a aparência do seu cliente pode ser que ela te engane, e aí muitas das vezes ela vai te enganar. A gente não pode cair nesse erro de você julgar pela aparência, isso não só para atendimento, mas na vida, né? Mas principalmente no atendimento, porque às vezes você não sabe o dia daquela pessoa, às vezes ela tá ali na correria e tal, e aqueles 10 minutinhos ali foi o tempo que ela teve para ir ali comprar, então não teve tempo nem de se arrumar, do jeito que tava foi, né? Então assim, isso é muito ruim a gente ter esse pré-julgamento assim, porque além de não ser ético, legal e tudo mais, pode te enganar muito. Você pode perder uma venda. Então, uma grande venda. Essa parte da sondagem, você tem que entender o que a pessoa quer. E você não vai adivinhar além dos pensamentos da pessoa, e sim fazendo as perguntas corretas. Então, entender o que levou a pessoa até ali, o que ela está precisando, qual que é a necessidade dela, isso é muito importante. Então, essa questão da sondagem, você tem que saber ouvir, saber fazer perguntas apropriadas, você tem que identificar esse perfil desse cliente, porque pode ser o perfil do cliente que vai comprar caminhonete, mas pode ser o outro cliente que ele gosta de carros mais velozes. E você pode confundir isso, então entender qual que é o perfil daquele cliente, o que ele quer e identificar a necessidade. Porque quando você identifica a real necessidade, você vai conseguir abrir um leque de opções para aquele cliente. Porque lembra da questão de eu não vou, às vezes não é o que eu necessito, eu não sabia que eu precisava daquilo. Chega com uma coisa em mente, tipo assim, não, eu preciso de uma película de vidro e acho que tá tudo bem. Mas aí a pessoa fala, olha, acho que por seu perfil, você é uma pessoa que o seu celular é muito ali e tal, corre muito risco de cair. Às vezes uma película simples não é suficiente, essa daqui ela me protege mais, tarana.
Então, assim, ao invés de vender uma película de 15, você consegue vender uma película de 50. Justamente. Entendeu? Porque você mostrou pra pessoa que aquilo dali atende mais a necessidade dela. Mas por quê? Porque você conheceu a necessidade, você identificou essa necessidade do seu cliente. A gente entendeu aquilo essa questão da necessidade. Hoje, por exemplo, da semana, a minha necessidade da semana é um chinelo quentinho que eu vi que chama Pés de Nuvens. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas chama-se Pé de Nuvem. Só pelo nome eu falei, o meu pé precisa disso, eu já imagino o meu pé nisso. Eu realmente preciso disso. Preciso pisar em uma nuvem. Não tenho necessidade real disso, mas eu quero. E provavelmente eu vou entrar no site, vou ver que tem outros produtos que eu vou achar que eu preciso também. E isso vai compor a venda do site. Então eu acho que o marketing deles foi muito certo. Mas a questão do marketing é para outro vídeo, é para outro curso. Então tá bom. Então nós vamos aí, passamos pela sondagem, entendemos o que o cliente quer, eu vou para a demonstração ou a apresentação do produto. Que é o momento mesmo do show, né? É o momento de você chegar, você vir e falar, olha, meu cliente está precisando de uma película, mas eu tenho uma outra aqui, ele está querendo de 15, eu tenho a de 50, então vou assim, enaltecer a de 50 e mostrar que a de 50 é a melhor para ele. E aí é aqui o momento da demonstração, da apresentação é isso. E aí entra também a questão de conhecer muito bem o seu produto, porque você não consegue empurrar para uma pessoa, você não consegue fazer a pessoa querer algo que nem você conhece, algo que você não sabe para que serve, você não sabe as características. Então você tem que conhecer muito bem o seu produto para conseguir montar esse show perfeito e fazer a pessoa comprar aquilo ali, entendeu? Fazer a pessoa querer, fazer a pessoa desejar aquilo ao ponto de falar, não era o que eu tinha em mente, mas é o que eu preciso, agora eu vejo que é isso aqui que eu preciso. É isso que eu quero. E aí nós vamos passar para o grande final, né? Que é fechamento do atendimento. Porque se você começa bem, você tem que terminar bem. E é uma coisa, e aí onde até entra muito a engrenagem, né, da empresa. Por quê? Pode ser que o fechamento do atendimento não seja na pessoa específica que está atendendo. Pode ser um vendedor, pode ser você do administrativo. Ele não fecha aí. E aí é onde a comunicação ela é importante. Por quê? Vou dar um grande exemplo. Quando você pede um delivery. Delivery hoje todo mundo sabe, todo mundo já pediu delivery pelo menos uma vez na vida. Você já utilizou. Graças a Deus pelo delivery, viu? Muito obrigado, delivery. Você é maravilhoso. Amém pra pessoa que inventou o delivery. Pois é. Só que quem é que vai fechar esse atendimento? Quem me atendeu por telefone ou quem entregou lá na minha casa? O entregador. Justamente. Por isso que é importante você ter a comunicação, você ter essa integração da equipe e que essa equipe ela esteja bem alinhada, tá? Nossa, Ana, mas eu só sou assistente administrativo, você está falando isso tudo para mim. Claro, você pode ser o agente de mudança dentro da empresa que você vai estar trabalhando. Então isso é interessante que você entenda que muitas das vezes o fechamento do atendimento ele não vai caber à pessoa que atendeu o telefone, por exemplo, lá no caso do delivery, ou que recebeu o pedido lá pelo aplicativo o aplicativo de comida, né, de delivery de comida. Então pode ser que quem vai fechar esse atendimento é o entregador. E se o entregador ele demorar, ele chegar com a comida fria, se ele chegar com a comida bagunçada, se ele não falar um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, entendeu? Se ele não me atender bem na hora, pode ser que eu vou passar o cartão lá na hora. Então, isso tudo vai contar ponto. E aí o fechamento do atendimento da empresa onde você está, ele não foi feito de forma para fazer um grande final, justamente, né? Para essa pessoa ficar extremamente satisfeita e falar assim, nossa, pedir pelo aplicativo de delivery, que não tem esse contato direto com alguém da empresa, mas o entregador foi tão legal, né? Tão cuidadoso. E até a questão das compras online também, né? Porque ali o atendimento também só finaliza quando a pessoa recebe. E aí entra aquela questão de cativar mesmo. Muitas vezes quando o produto quando o produto chega, você fica muito mais impressionado
com a embalagem do que com o produto em si, porque às vezes você compra uma blusa e vem embalado naquele papel bonitinho, com um adesivo, um recadinho, né? Um cheirinho, um brinde. Então aquilo dali te encanta muito mais do que a própria peça que você comprou. E isso, assim, é a cereja no topo do bolo, sabe? Exatamente. Um grande final de um atendimento, que eu vou dar o exemplo, eu não tive esse atendimento, eu só ouvi falar que um entregador, uma empresa que entrega pizza, não aqui na nossa cidade, eu estava fazendo uma viagem e o motorista do Uber, ele falou, olha, a gente estava indo comer pizza, ele falou, olha, mas tem uma pizza tal, nem lembro o nome da empresa, mas ele falou assim, a pizza chega quentinha, porque eles levam a pizza para você dentro de um baú que fica a 180 graus. A pizza chega a 180 graus na sua casa. Você tem noção? Os caras colocam, é tipo como se fosse tipo um forninho, né? Literalmente. 180 graus, a pizza chega fumegando assim, ó, o queijo borbulhando na sua casa. Eu falei, cara, que demais. Que demais. Porque pizza fria é bom só no outro dia, né? Quando você compra, você quer uma pizza quentinha, queijo puxando e tudo mais. Sim. E a pizza chegar no forninho a 180 graus, cara, assim, é mágico. Então, a forma de satisfazer e de encantar o cliente. E é um grande final, porque o entregador, ele está fechando o atendimento. Então, é importante que essas etapas, elas sejam bem observadas. Seja você e o seu fornecedor, você e o cliente, você e o colaborador, você e alguém que está ali para ser atendido na empresa onde você está trabalhando, certo? E com isso, a gente tem uma coisa muito importante. Você, assistente administrativo, você vai atender telefone. Ou você vai atender o WhatsApp, pelo menos, né? O e-mail, que seja, mas você vai atender o telefone. O telefone, ele não foi extinto, por mais que hoje a gente use muito o WhatsApp, né? Muito o e-mail, acho que o WhatsApp muito mais do que o e-mail, e o WhatsApp hoje ele tem todas essas funções, né? Agora você consegue até pagar pelo WhatsApp. E então nós ainda utilizamos ainda o precisa telefone. do telefone, desse contato telefônico, porque igual aquela questão que a gente comentou na parte de comunicação, né? Sim. Porque por texto você escreve uma coisa com um tom, uma entonação e tudo mais. A pessoa que está lendo, ela pode ler um outro completamente diferente. Ou então, assim, você mandei de manhã, ela vai ler de tarde, vai me responder, eu vou responder de noite. Então, assim, olha o tempo que eu perdi para, às vezes, ter a finalização num outro dia. O telefone é a coisa mais rápida. Você quer resolver rápido, você liga. Já resolve tudo na mesma hora. Tem aquela questão de você conseguir passar exatamente do jeito que você imaginou, né? Passar a mensagem do jeito que você imaginou pelo telefone. Então, assim, por mais que a gente tenha esse avanço nas tecnologias e tudo mais, atendimento telefônico ainda vai existir em grande parte, se não em todas as empresas. Justamente. E com isso, nós temos, pelo atendimento ativo, né? Você está ligando para alguém, por exemplo, você como assistente administrativo, você vai cobrar alguém ou você vai até mesmo oferecer um produto, né? Por que não? Então, vamos colocar aqui que você está indo cobrar alguém, tá? No atendimento. É o tipo de atendimento, né? Ativo, você está ligando. Você tem que introduzir, é muito importante que você lembre sempre, se identifique, cumprimente, fala bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimente a pessoa. E essa questão também do atendimento, desculpa te cortar, do atendimento ativo, porque assim, tem aquela questão também de que é o cliente que entra em contato com você. Então, pode ser também essa questão de você, né, esse relacionamento com o fornecedor, obviamente você que vai entrar em contato, e tem aquela questão do cliente que entra em contato com você. Então tem aquelas mesmas etapazinhas do atendimento presencial, tem também no atendimento telefônico, porque querendo ou não é um atendimento, você tem também que cativar esse cliente mesmo que por telefone. E é mais difícil, porque por telefone você não está vendo a pessoa, você não está vendo a expressão dela, Sim. nem a linguagem corporal, você não está vendo como a pessoa está, você não está conseguindo você não consegue cativar mais a atenção, né? Porque quando está presencial aqui é olho no olho,
estamos aqui tendo atenção. Justamente. O telefone, ao mesmo tempo que você está falando aqui, pode estar vendo a televisão, pode estar passando um cachorro correndo e a pessoa prestar atenção naquilo, então é mais difícil, né, a gente prender a atenção das pessoas pelo telefone, unicamente pela voz. Então, por isso que essas etapas, elas são muito fundamentais para você conseguir cativar, porque não só o seu produto tem que ser suficiente para prender a atenção da pessoa ali, mas a conversa que você vai ter com essa pessoa também vai ser importante para cativar essa pessoa e fazer com que essa compra seja efetuada. Justamente. Então a gente tem aqui a introdução, que é basicamente se apresentar. Nós vamos também ter a explicação, né? O que é? Por que eu estou entrando em contato com você? Né? Então isso é muito importante. Aquela questão de oi, eu sou fulano de tal, da área tal da empresa e tudo mais. Então assim, né, você explicar ali, porque às vezes a pessoa liga, mas assim, é de tal empresa? Ainda meio na dúvida. Então você se apresentar e falar, olha, meu nome é Mariana, eu sou do comercial, da Alma e tudo mais. Então tem essa questão da pessoa saber com quem ela está lidando, com quem ela está falando. Isso também é muito importante e ajuda a aproximar o cliente de você. Justamente. Então você tem que explicar o porquê que você está ligando e oferecer o seu produto. Então você vai oferecer aquilo que você tem para oferecer. Por exemplo, nós estamos aqui dando um curso totalmente gratuito, mas a gente também tem os cursos pagos. Então a gente vai oferecer para vocês um curso pago. Aqui, por exemplo, a gente vai falar de finanças daqui a pouco. O curso a gente vai falar de finanças, mas a gente vai só pincelar para você entender algum conceito. Mas nós temos sim um curso de finanças totalmente aprofundado, que além de tudo vai falar sobre a parte tributária, vai falar sobre a parte contábil, e para você entender melhor. Só que, então você tem interesse nesse curso de finanças para você se aprofundar mais na área financeira, entre em contato com o nosso comercial aqui, porque é muito importante, é algo que vai te agregar dentro da sua área administrativa. Então, eu tenho que oferecer o meu produto. Não basta só eu falar que eu sou a melhor instrutora de curso de finanças, que o curso é excelente, que o curso é o melhor curso que você vai ter na região, que a gente não tem coisas difíceis dentro do curso, a gente fala com uma linguagem clara, objetiva, que você vai entender. Então, eu também tenho que saber oferecer esse produto e entender a sua necessidade de acordo com o produto. E conseguir manter atraente para a pessoa, né? Porque tem muito também aquela questão igual, todo mundo recebe aquela ligação de telemarketing, né? Que justamente. Ninguém gosta, mas isso é um atendimento telefônico ativo. A pessoa entrou em contato com você para te oferecer alguma coisa. E muitas vezes a gente nem escuta porque aquilo não tá uma conversa atrativa, não tá uma conversa interessante ali. Então, esse é um dos grandes erros, né? Não conseguir montar uma conversa, um diálogo que seja cativante ali, que vai te cativar e que vai fazer, o que essa pessoa está falando? Deixa eu prestar atenção aqui, porque eu acho que pode me interessar. Então, tem que ter essa questão, além de oferecer, saber oferecer, para você manter a pessoa ali junto com você, ali na conversa. Justamente. E aí a gente tem que fazer o encerramento, né? Então tem que agradecer a atenção, até porque se a pessoa parou para te atender no telefone, agradeça, porque hoje ninguém para, a gente já desliga antes, né? A gente é mal educado, a gente nem desliga, atende, né? A gente nem atende. Olhou e falou, número desconhecido, número de São Paulo, não conheço ninguém em São Paulo. Quem me conhece lá tem meu WhatsApp, então me chama no WhatsApp, a gente fala isso, né? Então, o número desconhecido a gente nem atende. Então, quando a pessoa para te atender no telefone, você tem que agradecer mesmo. Agradece a atenção dela, agradece por ela ter te escutado, por ela ter te entendido. Principalmente, né, se for algo do administrativo da empresa, então agradece a pessoa, ou você mesmo, agradece por ela ter te escutado, por ela ter conseguido fazer um acordo com você, por exemplo, ter atendido as suas necessidades e você atender, a pessoa também muitas das vezes vai te agradecer por ter ouvido as necessidades dela, né? Sim. Então, isso é bem legal. Sim, é interessante isso, né? Porque hoje em dia quase ninguém para conversar no telefone, porque o tempo que você gasta aqui, você está perdendo de fazer uma outra coisa. Então a gente tem que levar isso em conta também. Não é só porque, beleza, eu ofereci, a pessoa nem quis.
beleza, mas agradece do mesmo jeito. Ela gastou um tempo ali para te ouvir, para te dar atenção também. Então, isso é muito importante na questão da cativação também. Pode ser que não vire uma venda, não vire uma compra ali, mas teve aquela questão de você abordou, você mostrou a sua empresa, mostrou o seu produto, a pessoa agora tem conhecimento de que você existe, que a sua empresa existe. Isso também é muito bom. Justamente. E aqui a gente tem essa questão mais do atendimento telefônico receptivo, daquele que você recebe na sua empresa. E é muito... Quando você recebe um telefonema na sua empresa, é muito para reclamar, né? E tem aquela questão também de que muitas vezes o telefone está tocando, mas você está ali fazendo uma outra coisa e tudo mais, então o seu atendimento para aquilo ali é tipo assim, a minha atenção principal não está aqui, está em outra coisa, então o atendimento que eu estou dando aqui não vai ser 100%, não vai ser legal. Então tem isso também, que é as questões que a gente trouxe aqui, são as maiores reclamações que esse atendimento telefônico receptivo recebe. Justamente. Então, quando alguém liga para sua empresa, se você não é aquela empresa que recebe pedidos, tá? Porque eu já trabalhei em empresa que recebe pedido que o telefone toca 24 horas por dia, glória a Deus. E com isso, quando a sua empresa não tem esse perfil, você vai receber muitas das vezes telefonemas de reclamação ou de cobrança. É normal, tá? Acontece nas melhores empresas. Então, quais são as maiores reclamações disso? Eu demoro para atender, eu atendo por falta de educação muitas das vezes porque eu não gosto de atender telefone e a pessoa tá me ligando para quê? Me chama no WhatsApp, me manda um e-mail, faz qualquer coisa, mas não me liga. Então, a falta de educação principalmente. Então, pode ser que você esteja recebendo uma reclamação de uma falta de educação que aconteceu lá na loja, na empresa. E aí, e também a falta de conhecimento, né? Lembra que eu falei que o produto mais difícil de vender é aquele que a gente não conhece? A falta de conhecimento também vai gerar reclamações. E nesse momento que você está atendendo esse telefone, você tem uma oportunidade. A oportunidade de virar o jogo, de resolver o problema, porque quando você resolve o problema, a pessoa fica assim, poxa, eu liguei para reclamar, para xingar o cara inteiro e ele resolveu meu problema. A gente tem que ter essa visão de que reclamação, ela é bem-vinda. Reclamação é uma coisa positiva, de certa forma, para a empresa. Porque como você vai saber o que está errado, o que não está agradando o seu cliente, se ele não falar? Porque se o cliente não fala, você acha que está tudo certo. E muitas vezes não está. E você não tem a oportunidade de melhorar isso. Então, toda reclamação, ela é um presente, digamos assim. Porque você pode, tá reclamando aqui de demora no atendimento, né? Vou olhar isso aí, aí já fica esperto naquilo ali, fala, vou olhar melhor meus processos. Às vezes realmente tem alguma coisa que não está fluindo bem, está agarrando e é fácil de consertar, fácil de arrumar e vai ser menos uma coisa ali que às vezes, se o cliente não reclama, você não percebe, não descobre e acaba perdendo vendas por isso sem nem saber o motivo. Então toda reclamação ela é uma coisa positiva, ela tem o seu lado positivo por isso, porque te dá a oportunidade de reconhecer e de descobrir onde você está errando, onde a sua empresa está fazendo errado e melhorar e correr atrás para que isso não aconteça novamente, para que outras pessoas não reclamem, né? Então a gente tem que ter essa questão de ver o positivo também, não só, ai, tá bom, mais uma pessoa reclamando, meu Deus, que saco. Né? Não é isso. A gente você tem que saber aproveitar as oportunidades, que isso é uma mega oportunidade de melhoria e de aprimoramento. Justamente. E com isso, nós temos algumas dicas para você ter esse atendimento ao telefone, tá? Então você tem que ter vontade de atender. Ninguém gosta de atender telefone hoje em dia. Eu também não gosto. Você também não gosta. Ninguém gosta. Mas a gente tem que ter essa vontade de atender. Se for o seu telefone pessoal, você pode atender ele da forma como você quiser. Mas na empresa, quando você vai atender o telefone da empresa, você tem que ter vontade de atender esse telefone. Você não pode pensar que isso é um martírio, ir arrastando os pés até lá onde o telefone está para você atender esse telefone. Você tem que ser atencioso, porque muitas das vezes a pessoa pode estar ligando para a sua empresa achando que a sua empresa faz alguma coisa que ela não faz. Por quê? Ele
Ele simplesmente achou, não sei, porque pode ser pelo nome da sua empresa, pode ser... Jogou no Google, apareceu e não se deu ao trabalho de olhar se realmente era aquilo. Foi no primeiro telefone que apareceu. Justamente. Então, você tem que ser atencioso para entender aquilo que o seu cliente, que a pessoa que está ligando quer, conhecer o produto ou serviço, para você também conseguir direcionar, atender com um sorriso na voz. É interessante, você consegue pelo telefone, se você está atendendo com um sorriso ou não. Essa questão do sorriso na voz é mais o tom, né, que a pessoa usa. Porque às vezes a gente liga para um lugar, a pessoa atende, oi, fala, tô atrapalhando, cara, desculpa. Mas a pessoa chega e fala, opa, oi, tudo bom e tal, aquela coisa mais assim, alegre, delicada, você vai falar, oi, tudo bem? Então assim, tem tudo, e tudo isso influencia muito. Justamente. Ser sincero, né, ter sinceridade, por exemplo, se for um cobrador, uma pessoa que está te ligando para te cobrar, você não tem dinheiro em caixa para pagar hoje. Você vai ficar enrolando a pessoa? Não, seja verdadeiro. Fale com ela, olha, a gente tinha uma provisão de recebimento, ela não aconteceu e infelizmente hoje eu não consigo arcar com a minha responsabilidade com você. Mas eu tenho aqui uma previsão para daqui 15 dias. Eu estou sendo sincero com você. Eu quero marcar com você para daqui 15 dias a gente poder acertar. Pode ser? Sincero. Seja sincero. Sabe por quê? Porque você falar que vai retornar a ligação, vai olhar com seu chefe, vai olhar com fulano de tal. É você enrolar a pessoa. Seja sincero. Você vai resolver uma demanda muito mais rápido, porque você foi sincero. E se a pessoa não acreditar em você, aí, infelizmente, mas você foi sincero, você tentou resolver o problema. Entregando a sua sinceridade para a pessoa. Você tem que ter paciência, né, para atender, porque pode ser que seja alguém que tenha mesmo uma dificuldade de entendimento, então a gente tem que ter essa paciência. E até a questão também daquilo de que é mais difícil, né, uma comunicação mais difícil, porque presencial é mais fácil, flui mais, você consegue demonstrar algo. Por telefone, às vezes, realmente é difícil o outro compreender o que você está querendo dizer e você entender que a pessoa não está entendendo o que você está dizendo. Então, às vezes, essa troca de informações ela é mais difícil. Então, tem que ter essa paciência para ali ter certeza de que está tudo indo certo e direitinho, né? Isso. Conhecer os procedimentos, por exemplo, se você é do setor administrativo e tem um setor financeiro com você, que é um setor distinto do seu, você vai falar assim, olha, para esse tipo de... Você está cobrando, a pessoa está cobrando. Ah, eu quero receber o boleto X que venceu tem 10 dias. Aí você vai conhecer o procedimento. Olha, eu vou passar para a pessoa responsável, para que ela possa te atender e te dar uma previsão. Então esse é o procedimento, você não vai resolver, você vai passar para a pessoa responsável. Então entenda como é o procedimento da sua empresa. Da mesma forma, você tem que ser educado e ser ágil, porque não adianta nada você passar essa demanda de acordo com o procedimento interno da empresa, não ter a outra pessoa lá do outro lado não atender o telefone tocar e a pessoa não atender, né? Pode ser que ela esteja ocupada no momento, tudo bem, mas se isso acontecer com frequência, isso vai ficar ruim para a empresa, né? Então, não é legal. Então, todas essas dicas que a gente dá na hora de atender o telefone é importante. Por quê? É importante que você consiga atender bem, você consiga cativar. Pode ser que o vendedor lá na frente, a pessoa que cuida do comercial, pode ser que ela cometa alguns erros na hora do atendimento, mas você pode ganhar esse cliente através do seu atendimento com ele, tá? Então isso é muito importante. Com isso, nós terminamos essa parte de atendimento, né? Isso foi bem densa, a gente deu muitas dicas de atendimento. Lembre-se que o atendimento ele é fundamental. Quando você não atende bem, você pode vender Ferrari por R$1 que você não vai vender, tá? Falta de atendimento, o atendimento ruim, ele faz com que o seu produto possa ser o mais barato do mercado. Mas a maioria das pessoas hoje, elas buscam qualidade. Sim. Tem a parcela das pessoas, o que faz a pessoa comprar? Preço faz a pessoa comprar, sim. Mas o atendimento, ele conta muito. E pode ser que eu encontre um produto muito mais barato, só que o mau atendimento me faz comprar o mais caro, porque eu fui muito bem atendido. Então, tenha isso muito na sua mente, que mesmo que você seja da área administrativa, você tem que ter um bom atendimento. Você tem que saber conversar.
com todas as pessoas, independente de quem seja. Você tem que saber conversar. E no meio empresarial, quando você sabe conversar, quando você sabe resolver problemas, quando você sabe oferecer algo, isso é atendimento, ok? E aí a gente passa para uma das minhas partes favoritas, que é a parte financeira. Ana, a gente vai sair daqui especialista em finanças? Não, você não vai sair daqui especialista em finanças, você só vai ser especialista em finanças daqui a algum tempo, com muito estudo, com muita dedicação. Você vai entender um pouquinho do que é a área financeira. Porque ela é importante você ter isso, você entender, porque pode ser que não tenha o setor financeiro ele seja integrado ao seu setor administrativo ali. E você vai precisar entender algumas coisas, até para conseguir resolver e organizar o seu setor. Sim, não é questão de você ser um expert na coisa, mas é você pelo menos ter um primeiro contato aqui já de uma vez, né? Para não chegar e falar, tá, mas fluxo de caixa? Quê? Não, você fala, fluxo de caixa, sim e tal. Obviamente você vai ter que pesquisar e se aprofundar mais, porque cada empresa tem os seus detalhes, né? E tudo mais. Mas esse primeiro contato, saber o que é, você já vai saber. E isso é muito importante, né? Até pelo que você comentou, dessa questão de que muitas vezes é integrado. O assistente administrativo, ele não consegue ficar isolado numa empresa, não porque consegue. ele está diretamente ligado com o financeiro, com o comercial, com o próprio ali... às vezes com o setor de RH, né? Com o RH, com a parte que bota a mão na massa mesmo da empresa. Operacional. Então, assim, operacional, né? Isso. Então, assim, o assistente administrativo, ele tem essa ligação com praticamente todos os ramos, os setores da empresa. Então, ter esse conhecimento, mesmo que superficial, das coisas, te ajuda e muito. Então, vamos lá. Eu vou começar a te inserir no setor financeiro por conceitos, tá? Conceitos que são muito usados e que a gente vai escutar muito, a gente escuta muito na área financeira. E são 4 conceitos meio que principais, mas existem vários outros, tá? Você vai encontrar conceitos como DRE, você vai encontrar conceitos como balanço patrimonial. Coisas mais específicas, isso, né? Como é que foi a rentabilidade, a lucratividade e por aí vai, tá? Mas são coisas bem específicas mesmo. Mas esses são os básicos. Porque, por exemplo, a receita. O que é uma receita? Não é receita de bolo, não é receita médica, é a receita da empresa. E a receita, né, quando a gente fala assim, gerou receita, é que a empresa ela recebeu, né, o que ela produziu, na verdade. Tudo que entra proveniente de uma venda, tanto de um produto ou de um serviço. Tudo que entrou todo o valor, né, todo o dinheiro que entra na sua empresa proveniente de uma venda de produto ou de serviço é uma receita. Justamente. E aí a gente tem outro conceito muito parecido com receita, que muitas vezes é confundido também com a receita, é o faturamento. O que é faturamento, Ana? O faturamento eu gosto muito de trabalhar. Faturamento e recebimento são 2 conceitos diferentes. Eles acabam sendo do mesmo canal, mas são coisas diferentes. Por quê? O faturamento, o que eu faturei, quando a gente fala faturamento, a gente vai muito no setor fiscal, tá? Por quê? O que eu faturo é aquilo que eu emito de nota. Então, eu emiti de nota, eu declarei para o governo, para a Receita Federal, ou para a Receita Estadual, né? O que eu vendi, ou que eu prestei aquele serviço. Então, eu declarei. Quando você declara, você fatura, tá? Então, faturei. E isso vem muito do conceito de competência, que foi feito naquele mês, independente se eu recebi naquele mês ou não. A competência é o momento exato que aquilo foi faturado, que aquilo foi prestado de serviço, que aquilo foi vendido. Então, isso é faturamento. E faturamento vem dizer muito de competência, que é o mês, aquele momento. E o recebimento, ele vem independente se eu faturei no mês de março e recebi no mês de abril, o recebimento foi no mês de abril. Não interessa se eu faturei, se eu vendi, entreguei aquele produto ou aquele serviço para o cliente lá no mês de março. Eu recebi ele em abril, então ele entra no meu caixa em abril, isso é recebimento, ok? Então, receita, faturamento, recebimento, isso tudo é o que entra na empresa, são os recursos que entram na empresa. Então, vem falar muito de dinheiro, tá?
dinheiro, cartão, transferência, permuta, né? Pix, manda o Pix, manda o TED, manda o DOC. Pois é, tudo isso que entra advindo de uma venda, de uma venda de um produto ou de um serviço, é categorizado como receita da empresa. Justamente. E aí nós temos as despesas, que é a contrapartida da receita. O que é despesa? Despesas são todos os gastos que a empresa tem. Então, isso é uma despesa. Só que, quando a gente vem falar de receita, de despesa e de custo, que basicamente as pessoas, elas confundem ser a mesma coisa. Acha que é sinônimo, né? Porque elas, da mesma forma que o faturamento e o recebimento, ele sai do mesmo lugar, a despesa e o custo também acabam muitas das vezes saindo do mesmo lugar. Por quê? A despesa, quando eu falo, eu tenho uma despesa, parece que eu joguei, parece que aquilo não volta mais. E realmente, as despesas, elas não voltam, elas não têm retorno direto para a empresa. Por exemplo, igual eu já citei isso anteriormente, não sei se ontem ou hoje, mas eu falei que muitas das vezes o setor administrativo é aquele setor que a empresa, ela fala assim, não traz retorno nenhum para mim. De fato, o setor administrativo ele não traz um retorno direto, mas sem o setor administrativo a empresa ela fica bagunçada. Então a empresa vai perder venda, a empresa vai ficar desorganizada, a empresa vai dever imposto, porque não tem um setor administrativo cuidando. Então não é um setor que gera despesa, porque ele não gera uma receita, tá? Mas ele é necessário. Então quando a gente fala de despesa, é tudo aquilo que não tem retorno. Seria o aluguel, a conta de luz, é aquilo que você tem, né, que pagar, mas aquilo não é uma coisa que vai virar algo para você depois. Você precisa pagar porque sem o aluguel você não tem aonde ter a sua empresa. Sem a luz você não tem como trabalhar. Então assim, você precisa pagar aquilo. Você despende daquilo, você gasta com aquilo simplesmente por precisar gastar. Justamente. E o custo, diferente da despesa, o custo está muito ligado ao produto ou à prestação de serviço. Por quê? Porque o custo daquele serviço é tudo aquilo que eu utilizo para prestar aquele serviço, então ele é direto. Então eu não tenho, ele vai me dar um retorno. Eu tenho aquele custo, então vamos colocar o custo, por exemplo, de uma empresa de roupa, por exemplo, uma Isso. loja de roupa. De custo você vai ter o quê? A sua mercadoria. A sua mercadoria é um custo, porque aquilo dali você comprou, mas ele vai te dar um retorno depois, porque você vai vender aquilo. Então aquilo é um custo e não uma despesa, entendeu? Então tem essa diferença simples, mas que é muito grande entre a despesa e o custo. A despesa não vai te dar um retorno nenhum, mas você precisa gastar com aquilo para continuar funcionando. E o custo você gasta, mas sabendo que ou no curto ou no longo prazo ele vai voltar para você de alguma forma. E a gente fala muito, então só para exemplificar mesmo o custo, eu comprei uma calça. Essa calça custou para mim R$10 e eu vou vender essa calça por 40. Então, R$10 é custo, eu vou retornar aquilo, eu vou pagar. Eu precisei comprar o produto, então eu preciso vender ele para eu pagar o meu fornecedor. E R$20 desse produto representa despesa com o vendedor, com a luz, a água, a energia, com tudo. Então isso é despesa. Então eu vou retirar isso para pagar as despesas. E ainda sobra R$10, tecnicamente, né? Sobra R$10 que é o lucro. Então a gente vê que o custo é algo que eu preciso investir, né, para que eu possa vender ou prestar um serviço e ele vai me retornar. Já o investimento, que é um conceito que está logo abaixo, é o seguinte: quando tem coisas que a gente acha que é despesa, mas que na verdade é investimento, né? Por quê? O que é o investimento? O investimento ele vai me dar um retorno, eu invisto para eu ter um retorno. Grande exemplo disso, vamos lá, de investimento. Investimento não é só aquilo que você investe numa bolsa de valores, não, tá? E nem num capital, ou uma aplicação no banco, algo assim. Mas vamos colocar o seguinte: você tem uma empresa de tecnologia, tá? E para sua empresa de tecnologia, ela precisa ter os melhores equipamentos, certo? Só que eu posso comprar um computador, por exemplo, de R$1.000. Só que para eu ter um melhor desempenho e gerar receita na minha empresa e melhorar o meu serviço, eu
eu vou ter que comprar o computador de R$3.000. São R$2.000 a mais. Só que se você for pensar, esse investimento, isso é um investimento. Você está investindo na sua empresa para você gerar receita. É algo que vai te possibilitar trabalhar de outra forma ou vender um novo produto, um produto diferente, né? Então, assim, o investimento é, por exemplo, uma clínica de estética. O investimento seria uma máquina nova, uma máquina de laser moderna e tudo mais. De última geração. Foi um investimento, porque com aquilo ali você vai conseguir ofertar para o seu cliente um serviço diferente. Então, assim, no curto ou no longo prazo também aquilo volta para você. Mas você precisou fazer um investimento naquela máquina para você conseguir ofertar esse produto e ter esse retorno. Então, isso é investimento. Tudo aquilo que vai te retornar, que você vai aplicar e vai te retornar a um curto ou longo prazo e que não é diretamente ligado ao seu produto ou serviço, é porque pode ser que não seja ligado. Sim. Você vai investir, por exemplo, na estrutura da empresa, para ter uma empresa com uma melhor estrutura. Sim. Você vai investir, por exemplo, na decoração. Ou uma troca de local, né? O próprio local. Tipo, você está num lugar que já é pequeno, você vai investir em mudar a sua empresa, em alocar a sua empresa em um lugar maior para que aquilo possa... Você vai ter mais clientes, vai poder ter mais produtos. Então, isso também é um investimento. Justamente. Então, esses são os conceitos básicos que nós temos. E aí a gente vem falar muito de fluxo de caixa, tá? E a gente já falou essa palavra fluxo de caixa aqui. O que é fluxo de caixa? Quando eu falo de competência, eu falei de competência, que é o que aconteceu naquele mês, né? Naquele momento exato em que o produto ou serviço saiu da minha empresa e eu emiti aquela nota, aquilo é competência. Então, por exemplo, eu posso utilizar, vamos supor aí, uma venda por competência. Vamos colocar que naquele mês eu vendi R$100.000. Só que para eu ter um caixa, para eu entender o fluxo do meu caixa, no meu caixa só entrou 80 mil. Ficou 20 mil para eu receber no próximo mês, que é uma venda a prazo, né? Então, a diferença entre competência e caixa está aí. O caixa está acontecendo naquele momento, entrou dinheiro no meu caixa naquele momento. E a competência não, pode ser que eu tenha vendido, mas eu não recebi. E com isso, então, o fluxo de caixa é isso. É o fluxo, é o movimento que o meu caixa faz. Então, o que entrou e o que saiu, tá? Naquele mês ali. Então, assim, é interessante ter esse fluxo de caixa bem, refletindo bem a realidade da empresa, porque você consegue saber... Por exemplo, vamos dizer que você acha que a empresa está num momento não muito legal. Você tendo um fluxo de caixa bonitinho ali, você consegue saber o tamanho do buraco que você está. Às vezes você acha que você está num buraco muito fundo, mas nem está tanto, né? Às vezes é só uma desorganização. Então, ter essa questão de o que está entrando, o que você está tendo que pagar naquele mês, te dá essa visão muito clara. E justamente a gente coloca aqui receitas e despesas, porque justamente é isso. Não, como é que a gente faz um fluxo de caixa? É simples, gente. É tudo que entrou e tudo que saiu, que sobrou, ou se deu prejuízo, né? Então, esse conceito de receitas e despesas é isso. O fluxo de caixa ele é composto por isso. Ele é receita e menos a despesa. Seja ela despesa ou custo, né? Porque quando a gente vai falar de fluxo de caixa, a gente vai trabalhar custo muito quando a gente fala muito de precificação, a gente trabalha esse conceito de custo. Mas na hora que a gente está pagando, o boleto do fornecedor, ele acaba sendo uma despesa da mesma forma, ele está saindo da sua empresa, do seu caixa, do seu banco, o que seja. Então, está saindo recurso da sua empresa. Então, basicamente, o fluxo de caixa é aquilo que entra e aquilo que sai, tá? E se deu lucro ou prejuízo. Você pode fazer um fluxo de caixa projetado. Se você sabe muito bem como são as despesas da sua empresa, principalmente as fixas, você consegue sim projetar o seu ano inteiro. A mesma forma a receita, né? Você já sabe mais ou menos quanto você quanto você vende. Aí você vai trabalhar a sazonalidade, que é o tempo, né? Quais são as temporadas. Quais são as temporadas do ano? Por exemplo, empresas que trabalham muito com produtos de Natal. Qual que vai ser a melhor temporada? Dezembro, óbvio, novembro, dezembro. Mas tem empresas, por exemplo, que elas vendem muito em datas comemorativas. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, festa junina, Natal, Ano Novo. Então, essas empresas elas vão trabalhar muito esses
feriados nacionais, né, essas festas, elas vão te retornar um pouco mais. Então você tem que entender que nesse tempo você vai comprar mais. Então a sua conta de fornecedor ela vai aumentar, mas ao mesmo tempo a sua receita também vai aumentar. Então você tem que entender isso para você construir um fluxo de caixa. E aí isso é um projetado. Agora o realizado é o que realmente aconteceu, né? Então aquilo que realmente entrou e aquilo que realmente saiu. Você vai comparar um com o outro para entender se realmente tá certo, tá tudo certo, tá tudo batendo, né? Para você também melhorar como que você vai fazer a previsão do seu negócio. Exatamente, é isso que eu até brincava, assim, Ana, mas isso é muito complexo para mim, estou apenas começando minha empresa. Um simples, não precisa, não consigo projetar. Faz ali mês a mês a sua realidade, o que está acontecendo naquele mês ali. Com o passar do tempo, você vai conseguir olhar para aquilo e o seu passado ali vai te dar as informações todas. Você vai conseguir observar e falar, durante o mês eu vendi mais em setembro. O que será que teve em setembro? Teve isso aqui de data especial em setembro. Então já sei que setembro do próximo ano eu preciso investir mais, eu preciso... saiu mais isso aqui, então vamos investir mais nisso e tudo mais. Então é interessante, mesmo que você não consiga assim, não, isso é muito elaborado para mim, eu estou apenas começando, a minha empresa é mais simples, né? Ou você se sente administrativo, que não está numa empresa que é tão elaborada assim, a empresa é menor. Essa questão do fluxo de caixa, ele consegue te dar muitas informações da empresa como um todo, que muitas vezes não tem ali. Então, estruturar esse fluxo de caixa vai ser muito benéfico. E a gente fala aqui na área financeira que com 5 anos, você no 5º ano da sua empresa, 5º, 6º ano, se não acontecer coisas, infortúnios, né? Por exemplo, nós estamos há praticamente 2 anos vivendo uma pandemia, onde as empresas tiveram que mudar, as empresas tiveram que se readaptar, as empresas tiveram que fazer toda essa mudança digital, as pessoas tiveram que fazer a transformação digital, então isso impactou, muita coisa impactou. Então em tempos normais, onde não temos catástrofes, né? Tempos normais, com 5 anos você já consegue acertar todo o orçamento da sua empresa, porque o fluxo de caixa ele também te traz orçamentos. E aí você vai conseguir orçar o seu ano, entender quanto que você precisa vender, quanto que você precisa gastar, tá? Então o fluxo de caixa ele é basicamente para isso. E aí nós temos a questão do ponto de equilíbrio, é um outro conceito, o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio por exemplo, se alguém for te perguntar o que é um ponto de equilíbrio e você não estudou a contabilidade de custos, que a gente vê ponto de equilíbrio aí na contabilidade de custos, né? Você viu ponto de equilíbrio em qual matéria na economia? Micro 1, micro 2, micro 3. Pois então depende do curso, né, que você está fazendo, para você entender o ponto de equilíbrio, mas ele é basicamente... Macro 1, macro 2, macro 3. Tá bom, Marina. Depois a gente faz uma live só para você comentar sobre a faculdade. Só choro quando eu lembro. Mas aí nós temos o ponto de equilíbrio que vai falar o seguinte: eu vendi 10, eu preciso vender 10 para que eu possa pagar os custos e as despesas e não vai sobrar absolutamente nada, não tem prejuízo, eu paguei tudo, mas eu também não tive lucro, só que eu não tive prejuízo, né? O que é bom. Sim, você não está devendo ninguém. O ponto de equilíbrio ali, ele é onde você consegue, por exemplo, com o fluxo de caixa, você consegue visualizar exatamente, eu preciso vender 10 mil por mês para pagar todas as minhas contas. Então, assim, você vai já começar o mês focado nesses 10 mil. O seu ponto de equilíbrio vai ser exatamente naquele momento em que, vendi 10 mil. Então, pronto, paguei todas as minhas contas. O que vem a partir de agora já é o lucro. Justamente. Então, o ponto de equilíbrio é esse conceito. Ana, existe uma fórmula, eu vou olhar só pelo fluxo de caixa? Não, existe a fórmula que você vai trabalhar o ponto de equilíbrio, tá? E muitas das vezes o próprio sistema da empresa ele dá o ponto de equilíbrio, porque você faz todo o lançamento correto nele, você lança todas as vendas, você lança todas as despesas, você lança o custo, você lança todas as notas, tudo certinho dentro do sistema, e o próprio sistema, muitas das vezes, ele vai te dar esse ponto de equilíbrio. E existem também alguns pontos de equilíbrio diversos, né? Que são o ponto de equilíbrio contábil, financeiro, o econômico. Então você vai ter, você vai trabalhar o ponto de equilíbrio que encaixa melhor na sua empresa, dependendo do tipo de empresa que você está trabalhando.
Então, ponto de equilíbrio, quando falar em ponto de equilíbrio para você, você vai saber o que é. Você viu esse curso, você está vendo essa live, você viu esse vídeo e lá está escrito o seguinte, e você já sabe que ponto de equilíbrio é o momento onde você faturou o suficiente, você vendeu o suficiente para que você pague todas as despesas, todos os custos e você não vai ter nenhum prejuízo, nenhum real de prejuízo. Nada faltando ali, nada para trás a ser pago. É a empresa, como é que a gente fala, né? Deu 0-0, né? Empresa que fechou empatada. Sim. Então é isso que é o ponto de equilíbrio. Alguns conceitos, alguns nomes que a gente chama no dia a dia, né? A empresa empatou esse mês. Empatou quer dizer, pagou tudo, vendeu o suficiente para pagar tudo e não ter nenhum tipo de prejuízo, mas também não obteve lucro, né? Então não é o ideal. O ideal é que a empresa tenha lucro, até porque a empresa não é instituição de caridade, né? A empresa tem que ter lucro sim, para que ela possa ter uma qualidade de vida interessante, porque a gente fala também que a empresa é um ser vivo. E a empresa ela tem um CNPJ, e CNPJ é a mesma coisa de um CPF, só que na área jurídica. Então, o CNPJ da empresa quer dizer que a empresa é um ser vivo. E se a empresa é um ser vivo, ela tem que dar lucro, ela tem que ter uma vida saudável. Se ela não tem uma vida saudável, a empresa ela não vai conseguir se manter viva. Você não consegue levar por muito tempo. Justamente. Em algum momento, isso volta para te cobrar, sabe? Isso aí vai bater na sua porta e falar, opa, não tá dando mais. E aí nós temos 3 conceitos que são muito parecidos, mas que você consegue ver como que está a saúde da empresa, que é o prazo médio de estocagem, o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. Ana, mas o que isso significa? São tipos de indicadores, tá? São 3 indicadores que vão dizer como está a saúde da sua empresa, tá? Prazo médio de estocagem. Quanto tempo o seu estoque fica lá na sua empresa? Não tem estoque, Ana, ótimo, é 0. Então já tem um indicador excelente, né? Porque quanto menor o prazo, é melhor para a sua empresa. Ou seja, por que quanto menor o prazo, menor para a sua empresa? Porque o seu produto fica menos tempo parado. Não é interessante para uma empresa ter um produto muito tempo ali parado, porque isso você investiu naquilo, aquilo te custou um valor. Você precisa ter o retorno daquilo. Você precisa que aquele valor que você pagou seja reembolsado, ele retorne para você. Então, quanto mais tempo o seu produto fica parado no seu estoque, é prejuízo para você por isso. Porque você simplesmente teve o gasto, você não teve o retorno daquilo. Então, é interessante que o seu prazo médio de estocagem seja o mínimo possível. Justamente, porque o seu é dinheiro parado. Você vai perguntar assim, cadê meu dinheiro? Eu falo assim, abre o seu estoque. Abre lá o seu almoxarifado, né? A gente que chama de ainda de almoxarifado, né? Abre lá, o seu dinheiro está todo lá. E aí nós temos o prazo médio de recebimento. Também é um indicador que quanto menor o tempo, é melhor para você. Por quê? Quer dizer que você vende e que você recebe rápido do seu cliente. Então aquele cliente que demora a te pagar, que ele vai deixar o seu índice ruim, né? Então é interessante você começar a validar isso. Será que eu preciso desse cliente que não me paga? Tá? E esse prazo médio de recebimento, ele vai indicar justamente isso. Se a empresa vende a prazo, porque se você é uma empresa que vende à vista, parabéns, isso aí é ótimo. Ou se você tem apenas um prazo padrão de recebimento. Então, esse vai ser o seu prazo médio de recebimento. Falo muito dessas empresas que vendem por aplicativos, né? Esses aplicativos, eles te dão um prazo médio para você receber. E esse é o seu prazo. Então, você vai conseguir trabalhar o seu fluxo de caixa através do prazo que você recebe. E isso te ajuda também. Então, quanto menor esse indicador, quanto menor esse prazo, é melhor, porque quer dizer que você vendeu, que você recebeu. Seu dinheiro entrou rápido, né? Justamente. Isso é bom. Do mesmo jeito que ter produto parado é ruim, você vender e demorar a ter esse retorno também é prejuízo, porque você precisa dessa entrada e ela não veio rapidamente. Então, o seu fluxo de caixa ele não está ali funcionando bonitinho. E aí nós temos outro conceito, que é o último conceito, que é o prazo médio de pagamento, que é o seguinte, quanto maior esse prazo, é melhor. Vai dizer o quê?
que os fornecedores não me escutem agora nesse momento, né? Mas é o seguinte, quando você tem um prazo médio de pagamento maior, quer dizer que você girou o estoque rápido, recebeu e você pagou depois. Então quer dizer que você trabalhou com o dinheiro do seu fornecedor. Basicamente é isso. Nossa, Ana, que feio. Não, é estratégia financeira. Se você recebe rápido e tem um prazo maior com o seu fornecedor, quer dizer o seguinte, que eu comprei dele, eu já fiz dinheiro com aquilo que eu comprei, eu nem paguei ainda. Então eu vou pegar o custo lá do meu preço e vou injetar ali, eu vou pagar para o meu fornecedor. Então eu trabalhei com o dinheiro dele. Então quanto maior esse prazo, melhor. Quando eu tenho esses 3 indicadores, eu vou ter o ciclo econômico da minha empresa e eu vou ver com quanto tempo que a minha empresa gira o ciclo econômico dela. Então, esses indicadores, nem sempre você vai utilizar isso na sua empresa, mas é importante você saber também, porque vai que alguém te questiona. Então, esse conceito é interessante para que você possa também utilizar mais um tipo de indicador para trabalhar os números da sua empresa. Ou mesmo a sua empresa pode não ter esses indicadores, mas você tendo esse conhecimento e você percebe que, algo não está legal aqui nesse fluxo de caixa, investiga aí o prazo médio de estocagem, seu prazo médio de recebimento, seu prazo médio de pagamento. Às vezes algum deles ele não está muito legal e você pode melhorar a estratégia. Exatamente, você pode melhorar, achar ali o gargalo e trabalhar em cima e aí fazer o seu caixa fluir melhor. Justamente. E aí quando a gente fala de caixa, a gente também fala um pouquinho de precificação. Eu não vou ensinar vocês a precificarem, tá? Isso aí, você quer saber como que você precifica? Vou te falar, tem um curso de finanças, de tributação e de contábil, vai falar tudo isso e vai te ensinar a precificar passo a passo, produto, vai te ensinar a precificar serviço, vai te ensinar a precificar tudo isso. Mas eu vou te falar o conceito básico da precificação, o que você tem que observar. Pode ser que o seu próprio sistema, e mais uma vez eu vou te falar de sistema, sim, porque o mundo hoje ele precisa de uma ferramenta, e essa ferramenta é que vai te ajudar a parar de perder tempo e focar em coisas que você realmente precisa focar. Então você vai focar em quê? Em criar estratégias melhores de venda, em cuidar do seu cliente e deixar que a precificação, um sistema vai fazer para você. Só que você tem que entender o seguinte, como que eu vou compor o meu preço? E é simples, tem quatro tipos de conceitos ou entendimentos que você tem que ter sobre o preço do seu produto para que você consiga trabalhar isso. Que é o seguinte, o custo. A gente já falou de custo, né? Que é o valor do meu produto. Quanto que custa o meu produto? Eu vou vender o meu produto pelo valor de custo ou abaixo do valor de custo? Não. Por quê? O meu produto ele não custa para mim só aquilo que eu paguei por ele. Muito pelo contrário, eu tenho que pagar as despesas, eu tenho que pagar os colaboradores, eu tenho que pagar os impostos, eu tenho que lucrar em cima desse produto, eu tenho que ter um lucro. Então, eu não posso vender. Ana, mas eu não posso mesmo vender no preço de custo ou abaixo do custo? Pode, o produto é seu, você comprou, você pode fazer, entre aspas, o que você quiser com ele. Só mas que isso não vai ser bom para você? Não vai. Vai te dar um retorno legal? A não ser que seja uma estratégia muito bem pensada. Vou dar um exemplo do supermercado que tem um mix de produtos aí com uma variedade de mais de 5.000 produtos diferentes. O produto que o supermercado vende abaixo do preço de custo, por exemplo, é o arroz. Ah, mas o arroz está R$30 o quilo. O quilo não, né? O saco de 5 quilos, R$30. Isso é abaixo do preço de custo? Olha, sinceramente eu não sei como é que está o custo do arroz. Mas é um produto que, se eu vou no supermercado para eu comprar um arroz, eu vou comprar um óleo, um alho, compro um feijão. Aí eu lembro que eu quero colocar uma linguiça no feijão. Então, todos esses produtos agregados, quando eu tenho um mix de produtos, todos esses produtos agregados, eles vão me dar um lucro. Eles vão pagar o que eu perdi lá no produto chamado arroz, no produto arroz. Então, isso é uma estratégia que o setor de supermercado tem, por exemplo. Só que para chegar nessa estratégia, houve um estudo por trás, houve uma conta feita para poder entender e pensar o seguinte, eu estou perdendo? Eu estou ganhando? Como que isso vai impactar no meu caixa? Então, isso tudo é importante, tá?
É aquela questão, né, de ter o produto ali para chamar o cliente. Muitas vezes esse produto que você vai usar para atrair o seu cliente, para atrair a pessoa ali no seu estabelecimento, vai ser um produto que muitas vezes você vai vender abaixo do custo ou a preço de custo, mas vai ser aquele que assim, opa, entrei aqui por causa do arroz, mas um arrozinho, feijão, né? Uma carninha. Então, se você levou outras coisas que estão acima do preço de custo, que vão compensar esse produto que você comprou, que você está vendendo a preço de custo ou abaixo. Então, não é simplesmente jogar lá e falar, não, eu vendo calças, eu posso vender calças a preço de custo. Porque não é assim, você tem toda uma estratégia. Alguma coisa tem que compensar essa falta de lucro que você está tendo nesse produto. Justamente. E aí nós temos os impostos, que também compõem o nosso preço. Vamos tirar aqui esse pensamento que pagar imposto é ruim. Não, pagar imposto não é ruim, desde que você pague o imposto certo, tá? E depende da forma correta, né? Justamente. E depende muito do seu regime tributário. E quando a gente vai falar de regime tributário, nós vamos falar de planejamento tributário, que não é o nosso objetivo aqui agora. E quando a gente fala de regime tributário, qual que é o melhor regime tributário para a sua empresa? Isso aí o seu contador vai te indicar, tá? E se ele não te indicar, você pode me ligar que eu te indico. Mas os impostos, eles são importantes, porque empresas têm, principalmente a maioria dos impostos que incidem sobre produto ou serviço, não é a empresa que paga, e sim o produto. Você tá ali, você colocou aquela parcela, uma coisa que eu sempre falo, preço é formado como se fosse um bolo, e existe a fatia do bolo que, trabalhado o imposto de forma correta, essa fatia desse bolo ela não vai ser tão grande, ela vai ser menor, que é o imposto. É como se você retirasse aquela fatia, você guardasse na geladeira e deixasse ali até o momento que a guia do imposto vai chegar. E quando essa guia ela chegar, você vai pegar aquele pedaço de bolo e vai entregar ele para o governo. O seu cliente pagou aquilo para você. Então você não retirou, você não fez um desembolso da empresa, certo? Como se você pegasse, por exemplo, vendi um produto a R$10 e o meu imposto é 1%. Então R$1 é de imposto. Então eu vou pegar aquele R$1, eu vou guardar dentro de um envelope e quando chegar a minha guia de imposto, eu vou pagar aquele R$1. Eu estou exemplificando de uma forma muito simples, porque também não é assim, né? A forma de cálculo de imposto é um tanto quanto complicada, mas as alíquotas delas são muito bem fechadas, então você consegue adicionar isso no seu preço. E outras coisas que eu tenho que pensar, e aí eu entro naquelas teorias muito da área da economia, né, Mari? Que a gente entra muito em mercado, demanda e oferta, que a Mariana pode até falar um pouco melhor do que eu. Aí tem a questão também do mercado, né? A gente tem que levar em conta como é esse mercado da sua empresa, se ele é um mercado mais aquecido para isso, se ele é um mercado mais estável, que, por exemplo, uma variação no preço vai te custar muito, né? Vai te fazer se destacar negativamente, digamos assim, se você está num mercado onde você tem muita gente, aí a gente entra também na questão da demanda e oferta. Se você está num mercado onde você tem muita gente ofertando esse produto, você não pode se destacar tanto, você não pode sair muito fora ali do preço médio, porque senão o seu produto já não é tão atrativo para o seu cliente. Ao mesmo tempo que a demanda também influencia, porque se você tem um produto que tem uma demanda muito grande, as pessoas querem muito ele, precisam muito dele, você pode sim ter uma abertura maior para trabalhar o seu preço, porque mesmo você alterando o preço, você sabe que tem gente que vai procurar o seu produto. Então, também são fatores que precisam ser levados em conta na hora da precificação. Como é o mercado em que a empresa está inserida, como é a demanda e a oferta, como é a procura e a oferta desse produto, né? Quanto o seu cliente procura esse produto e quanto existe no mercado a oferta dele, porque isso também influencia
na questão do seu lucro, na sua porcentagem de lucro que você consegue aplicar em cima do seu produto, né, para saber o preço ali que você pode estar vendendo. Então, isso é muito importante e faz muita diferença. Porque se você não tem um conhecimento de mercado, se você não tem um conhecimento de demanda e oferta, você pode estar colocando um preço muito diferente, um preço acima, e pode ser isso que está espantando os seus clientes. Ou você não tem esse conhecimento, você está colocando o seu preço muito abaixo do que o mercado está oferecendo e está tomando pança, né? Um termo bem simples, né? Bem comum. Você está tomando pança porque poderia estar lucrando mais, mas não tem o conhecimento de que o produto que você vende a 50, o resto do mercado está vendendo a 80. Você poderia estar vendendo a 70 e ainda assim seria abaixo, mas num lucro maior. Então, isso influencia muito e faz muita diferença na hora de precificar o seu produto. Ou serviço, né? Ou serviço. Produto e serviço também entra nos dois âmbitos. Então, precificar na área financeira ela é muito importante, porque se você não precifica da forma correta, pode acontecer de que você ou vai tomar prejuízo ou não vai vender, porque o preço também é uma estratégia de venda. E aí a gente entra lá no treinamento de vendas, que já aconteceu, que já até terminou, mas nós tivemos treinamento de vendas. Então, se você quer saber as estratégias e como que o financeiro ele pode te ajudar nessas estratégias de venda, a precificação é um ponto importante para que você possa trabalhar isso aí. E aí, para a gente arrematar bem essa área financeira, nós temos indicadores. O que são indicadores? É aquilo que indica como que está a sua empresa. Eu começo a ter um mapa da minha empresa. Como que eu vou trabalhar isso? Por exemplo, quanto que o meu faturamento está sobre a minha despesa? Ou quanto que o meu recebimento está sobre a minha despesa? Está maior? Está menor? Eu estou tomando prejuízo? Eu não estou? Então, eu falo muito que indicador você pode ter por porcentagem, por gráfico. Você pode trabalhar os seus indicadores da forma como você achar melhor para melhor visualização. Falo que indicador ele serve muito para apresentação da empresa, né? Para apresentar resultados. Então, o que está indicando? Então, por exemplo, exemplos de tipo de indicadores, tá? Então, faturamento sobre despesa. Se eu vendo produto ou ofereço serviço, como é que está essa venda? Como é que está essas linhas de serviço, essas linhas de produto? O que está vendendo mais? Mas a contrapartida também tem que entender. Está vendendo mais? Está me dando lucro ou prejuízo? Como é que está a rentabilidade desse produto ou desse serviço? Isso também é indicador, isso também faz parte da área financeira. Mas é uma questão de que você... são exemplos aqui que eu estou dando de indicadores que você pode aplicar aí na sua empresa. Outro é o seguinte, a porcentagem da despesa operacional sobre o faturamento. O que é despesa operacional? É tudo aquilo que a sua empresa precisa para operar, entendeu? Então eu preciso do administrativo, eu preciso da energia, do aluguel, então é a despesa operacional. O que eu preciso gastar para operar, manter a minha empresa operando, funcionando? Então, essa porcentagem, ela tem que ser uma porcentagem razoável, né? Ela não pode ultrapassar muito, porque o seu custo a sua despesa para manter a sua empresa está alta. E quando uma despesa está muito alta, indica que a empresa não está bem. Então, a gente precisa diminuir essa despesa operacional para que a gente possa também diminuir custo, né? Porque é importante a gente ter um fornecedor melhor, a gente ter preços mais acessíveis, conseguir fazer uma logística para poder comprar em outros locais, trabalhar os impostos em cima disso, para que você possa ter despesas e custos de forma saudável, para que o seu faturamento ele não sofra tanto. E outro que é bem, talvez, um pouco incomum, é a parte do faturamento sobre o investimento de marketing. Sim, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, a questão de como isso impacta, porque de fato, dependendo de como você investe em marketing na sua empresa, tá? Isso é importante, o seu faturamento ele pode aumentar ou pode diminuir, se você não acertou no marketing. Então, marketing não é despesa não, tá? Marketing é investimento sim. Inclusive, divulgação. Eu tive um cliente que essa semana, né? Já está ainda na terça-feira, mas ontem, segunda-feira, eu conversei com um cliente pela manhã e ele sempre fala: em marketing para mim é investimento, eu vou vender
por conta do marketing. O marketing vai me ajudar a vender. Então, é investimento. Então, você pode perceber que se seu investimento, se o seu marketing está sendo assertivo, você vai ver que quanto mais você investe, o seu faturamento, linha do seu faturamento aumenta. Então, você vai ver como que isso impacta na sua empresa, tá? Então, a parte financeira do assistente administrativo são conceitos básicos. Então, você precisa ter esses conceitos básicos, entender como que isso funciona, tá? Para você aprofundar mais, não só em conceitos, mas na prática, em como fazer. E se você quer se aprofundar mais na área financeira, a gente tem sim o curso de finanças, contábil e tributário, que vai te ajudar a aprofundar um pouco mais nessa área financeira. Como eu sempre digo, para você ser expert na área financeira, é com tempo, dedicação e prática, estudo, né? E prática também, né? Então, é isso, pessoal. A gente sempre fala, né, que o nosso lema aqui é algo que nos traz alegria, é desenvolver pessoas e transformar negócios. Então, isso que a Alman faz. Então, por hoje, nós acabamos o nosso treinamento, de assistente administrativo e financeiro. Durante a semana, até quinta-feira, nós vamos ter mais cursos, mais lives. Com temas muito interessantes também, que vão agregar muito, muito, muito em conhecimento para vocês. Então, assim, quem quiser, quem tiver interesse, quem puder, continua ligadinho aí, porque tá muito massa. E precisando desenvolver a sua empresa e transformar o seu negócio, liga pra gente, que a gente está aqui disponível para você. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar aqui conosco, seja no Facebook, seja no YouTube, na plataforma que você achou a gente. E fica ligado nos nossos conteúdos, que a gente tem muito mais. Até mais, pessoal. Boa noite. Até mais. Nossa,